Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, né? Agora falando um pouco sobre matrizes na linguagem de programação C, né? Na aula passada a gente viu sobre arranjos, né? Mais especificamente sobre vetores. E hoje nós vamos ver um avanço, né? Digamos assim, um assunto posterior aos nossos vetores, que é justamente a matriz, certo? Então você vai ver aqui muitas similaridades sobre tudo aquilo que a gente viu em vetor. E fica aqui comigo nessa aula se você quiser aprender mais sobre matrizes na linguagem de programação C, tá certo? Então vamos lá. Inicialmente, né, trazendo aqui um conceito básico, o que seria matrizes em C, né? Uma matriz nada mais é do que uma estrutura de dados, né? Que armazena múltiplos elementos do mesmo tipo, né? Então nós vamos ter ali, como a gente tinha também nos vetores, né, nos nossos arranjos, uma estrutura de dados que vai nos permitir colocar ali alguns arquivos, né, alguns elementos do mesmo tipo, para que a gente possa fazer diversas aplicações, diversos exercícios, resolver diversos problemas que a gente possa nos deparar aí na nossa vida enquanto programador, certo? Nada mais é do que a matriz, nada mais será do que uma tabela, né? Que nós teremos valores, onde cada valor poderá ser acessado por dois índices, né? Esses índices aí, que seria a linha e a coluna. Então, nada muito distante da nossa realidade, né? Do que a gente já vem aprendendo aí ao longo das aulas, né? Nós teremos aqui uma tabela, né? Com dados, com informações, com elementos aqui do mesmo tipo. E nós acessaremos essas tabelas, né? Por nossas linhas e por nossas colunas aqui. Através disso, nós poderemos ter acesso a essa estrutura de dados, né? Onde nós colocaremos aí os nossos elementos. E aí nós poderemos fazer diversas aplicações, como eu mencionei anteriormente. Então, a diferença principal aqui entre o que a gente vinha vendo, né, entre os vetores e a matriz vai ser justamente a dimensão dela, né? O vetor ele vai ser algo mais unidimensional, ele vai ter apenas uma dimensão, né? Como a gente viu, como a gente trabalhou, né? Como a gente exercitou. E aqui na nossa tabela, na nossa matriz, perdão, nós teremos algo bidimensional, ou seja, inicialmente nós teremos duas dimensões, né? Linhas e colunas, mas essa matriz ela pode ter outras ordens aí, não só bidimensional, né? Nós veremos aí ao longo das nossas aulas, dos nossos exercícios, nós poderemos ter alguns casos aí de matrizes com mais de duas dimensões. E onde é que eu consigo aplicar isso, professor? Eu consigo aplicar isso, matrizes, né? Em várias áreas, como álgebra linear, como gráficos, né? Processamento de imagem. A gente vai ver também em jogos, enfim, existe uma infinidade de aplicações aí que a gente consegue colocar matriz, né? Resolver através do uso de matriz. E isso ficará claro aí ao longo da vida de programador de vocês. Mas existe uma infinidade de aplicações, existem uma infinidade de lugares onde a gente pode colocar aí as nossas matrizes para resolver os nossos problemas. No nosso compilador, né, na nossa linguagem de programação, como é que a gente declara, né? Como é que eu inicializo, né? Como é que eu declaro, melhor dizendo, uma matriz, né? Então, inicialmente eu vou colocar o meu tipo lá, né? Vou dizer qual o tipo da minha matriz, né? Se ela é inteiro, float, enfim. Eu vou dar um nome para ela e vou colocar aqui entre chaves, né? A quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Exatamente como está aqui nesse exemplo, né? Aqui eu tenho uma matriz do tipo inteiro, né? Que eu estou chamando ela justamente de matriz e ela tem duas linhas e ela terá três colunas, tá? Então essa matriz aqui eu estou com a matriz 2 por 3 e ela vai ter essa característica, né? Então o espaço para a matriz é alocado na memória, né? Obviamente, como a gente vem vendo aí, né? Tudo vai para a nossa memória, tudo está lá na nossa memória, salvo e tal. Mas os seus valores inicialmente são indefinidos. Ou seja, quando a gente faz uma declaração como essa, a nossa memória RAM, né, ela armazena lá o espaço,
necessário para salvar a nossa matriz. Só que inicialmente, né, os valores são indefinidos, ou seja, eu não tenho como dizer exatamente o que tem aqui nessas posições, tá? Isso vai depender um pouco do seu computador, enfim, algumas variáveis, mas inicialmente pode ter aqui algumas informações perdidas, né? O que a gente chama aí lixo de memória. Mas o importante que vocês saibam nesse momento aqui é que quando nós fazemos essa declaração, né? Esse espaço de memória ele será cedido lá, ele será resguardado para a gente, ele será guardado para que a gente possa colocar ali os elementos que a gente venha a trabalhar no futuro, certo? Mas o que tem lá inicialmente é um pouco indefinido, né? Vai depender um pouco do compilador e etc. Mas nós teremos lá o nosso espaço, tá certo? Como é que eu inicializo, né? Depois que eu declaro essa minha matriz, como eu falei agora há pouco, nós já temos lá o espaço de memória necessário para que eu guarde as informações, eu guardo os elementos, né? E agora eu quero inicializar de fato, eu quero colocar a informação lá na minha matriz. Como é que eu faço isso, né? Eu posso inicializar no momento em que ela é declarada, né? Como aqui, por exemplo, né? Aqui eu estou declarando a matriz, mais uma vez, do tipo inteira, né? Estou dando o nome de matriz para ela e estou dizendo que ela é uma 2x3, né? 2 linhas e 3 colunas. E aqui, percebam que eu já estou passando para ela os valores que eu quero armazenar, né? Então, aqui eu tenho esses elementos do tipo inteiro, já que eu declarei uma matriz do tipo inteiro, né? E estou passando para ela aqui no momento da minha declaração, eu já estou inicializando os valores, né? Eu já estou passando os valores, as informações que eu quero que sejam armazenadas lá na minha matriz, né? Então, o número 1, 2, 3 está na primeira linha, né? E o número 4, 5 e 6 está na segunda linha, né? Matematicamente falando, se a gente for fazer uma analogia, eu teria basicamente uma matriz nesse estado aqui, né? Dessa configuração. Ou seja, uma matriz com 2 linhas e 3 colunas, né? Como eu falei anteriormente. Então, nós teríamos essa configuração aqui nessa declaração especificamente. Eu também posso ter o caso onde eu não tenho todas as informações, né, da minha matriz e aí eu vou fazer uma inicialização parcial, ou seja, eu não tenho todos os elementos e aí com isso eu vou fazer um armazenamento parcial. Vou colocar ali o que eu sei por hora e vou deixar as outras posições para que eu venha a preencher no futuro, né? Então, nesse caso aqui, né, que eu não tenho os dados, né, que eu não tenho todas as informações, né, as minhas outras posições elas serão armazenadas com 0. Então, aqui eu estou passando as primeiras posições da minha matriz. Mais uma vez, eu tenho uma matriz de inteiro 2x3 e aqui eu estou passando a posição 0 da primeira linha, a posição 0 da segunda linha. Então, aqui eu tenho o número 1 e aqui eu tenho o número 4. Como eu não tenho as informações, né, como eu não tenho os outros elementos, essas informações inicialmente elas são guardadas com 0. E aí, posteriormente, quando eu tiver essas informações, eu vou conseguir alterar esses números aqui e colocar as informações, colocar os elementos que realmente farão parte aqui da minha matriz. Tudo bem? E aí, como é que eu acesso, né? Como é que eu faço acessos a esses elementos? A gente viu lá nos vetores, né, que a gente acessava através dos índices, né? E aqui não será diferente. A gente vai continuar acessando através do índice, só que com essa característica da matriz, né? Eu vou ter dois índices, né? Um índice linha e um índice coluna, né? Então, os elementos de uma matriz são acessados por meio desses dois índices, né? O índice linha e o índice coluna, como eu falei. E a contagem vai começar também por 0, similarmente como a gente viu lá nos nossos vetores, né? Então, aqui nós temos um exemplo de acesso e nós temos um exemplo de modificação também. Então, aqui eu estou dizendo, eu estou acessando a matriz na posição 1, 2, e estou atribuindo, ó, perceba aqui o sinal de igual, o sinal de atribuição, como a gente tem visto, né? Estou atribuindo a essa posição o número 10. Ou seja,
Se houvesse alguma informação aqui nessa minha posição, né, ela seria substituída aqui pelo número 10 nesse momento que eu estou fazendo a atribuição, né? Então, como o caso passado, né, imagine que fosse um zero, né? Imagine que eu não teria a informação inicialmente quando eu fui declarar a minha matriz, e agora eu estou acessando essa posição e além de acessar essa posição específica da minha matriz, eu estou colocando uma informação lá, né? Estou colocando o número 10. E aqui se eu for pedir para exibir, dá um printf, né? Matriz na posição 1, 2, eu tenho lá o número 10, que foi o que eu acabei de atribuir aqui a ela. Então, mais uma vez, como da mesma forma que a gente fez com os vetores, né? A gente vai continuar acessando as nossas matrizes, né? Através de índices. Só que agora um índice duplo, né? Um índice linha para representar a linha da matriz e um índice coluna para representar a coluna da minha matriz, certo? Como é que eu faço interações, né, sobre essas matrizes? Através de loops, né? Para percorrer uma matriz, eu uso loops alinhados. O primeiro mais externo para controlar a linha e o segundo para controlar a coluna. Então, esse laço de repetição aqui, eu vou fazer manipulações na linha, né? Que é o laço mais externo, é o laço que vai executar de forma mais lenta, né? E esse for aqui mais interno, eu vou fazer manipulações na minha coluna, tá? Então, por que eu preciso de dois laços, né? Justamente para criar aquela ideia do A e J, né? Como eu falei para vocês. A matriz eu vou acessar ela através de dois índices. Então, eu preciso criar esses dois índices através de um laço de repetição, qualquer que seja, né? No caso aqui eu estou usando um for, para fazer essas manipulações, né? Então, aqui eu tenho um for mais interno, que vai executar de forma mais rápida em relação a esse, né? Já que é um for mais externo, né? Então, a cada vez que esse rodar, esse aqui vai rodar 3 vezes, né? Ou seja, quando esse I aqui for 0, o meu J, ele vai valer, ele vai começar em 0, né? 0, 1 e 2, certo? Quando o meu I passar de 0 para 1, o meu J também vai valer 0, 1 e 2. Depois, é isso mesmo, o meu J é menor do que 2, então ele só vai variar entre 0 e 2. Então perceba, o meu I aqui ele vai em uma velocidade mais lenta, né? Justamente para manipular aqui a minha linha da minha matriz, né? Enquanto o meu J ele vai percorrendo de forma mais rápida, justamente para representar a minha coluna. Então, com isso aqui, com esse laço de repetição, eu consigo exibir todos os números, né, de uma matriz 2×3, nesse caso aqui, o exemplo aqui, a matriz 2×3, né? Eu consigo exibir elemento por elemento através dos índices, através da posição que aquele número se encontra naquela matriz. Fazendo um paralelo aqui com a aula de função que a gente viu, né? Eu consigo também manipular matrizes através de funções, né? Consigo usar funções para usar as minhas matrizes também, né? Então, quando uma matriz é passada para uma função, nós passamos uma referência dessa matriz. Eu vou pedir que você guarde essa informação aqui. No momento certo, nós vamos voltar aqui e vocês vão entender melhor, certo? Por isso é necessário especificar o número de colunas da função. Então, eu quero receber aqui uma função, eu quero receber, melhor dizendo, uma matriz na minha função, uma matriz 2×3. Então, eu vou receber ela desse jeito, ó. Void, você que assistiu a minha aula aí de função, você sabe que isso aqui é o tipo de retorno, né? Ou seja, essa função aqui não vai me retornar nada. Imprime matriz é o nome da minha função, né? Imprime matriz. E ela recebe uma matriz do tipo inteiro, né? Uma matriz de inteiros de ordem 2×3. Então, nesse cenário aqui, eu estou criando uma função imprime matriz que ela recebe uma matriz e aí eu consigo, né? Eu recebo, na verdade, uma referência para essa matriz e aí eu consigo fazer esse laço de repetição que eu fiz agora no slide anterior, né? Eu consigo mostrar todos os elementos dessa matriz através dessa função, né? Através desse parâmetro que eu acabei de receber. Então percebam que função também eu consigo usar, eu consigo receber uma matriz
como parâmetro, e aí dentro dessa função, né, já que eu recebi como parâmetro essa matriz, eu consigo fazer manipulações nos elementos dessa matriz, certo? E aí, como é que fica a nossa matriz na memória, né? Eu fiz agora há pouco um desenho de uma matriz, né, dizendo que ela se parece com uma tabela, né, como a gente viu no slide. Só que na nossa memória, ela não é representada dessa forma, né? Na memória do computador, ela é representada de forma contínua. Ou seja, na memória do nosso computador, a nossa matriz nada mais é do que um vetor. Ele é um vetor de uma ordem provavelmente maior, né? Dependendo aí da dimensão da nossa matriz. Mas, especificamente, na memória do nosso computador, nós teremos algo lá gravado, né, de forma contínua. Gravado de forma sequencial. Então, isso significa que todos os elementos da matriz são alocados em posições consecutivas na memória, como se fosse uma longa sequência de valores, né? Então, como eu falei, ele vai estar lá salvo como se fosse um vetor, mesmo que ele tenha a estrutura bidimensional, né? Na nossa memória, ou multidimensional. Na nossa memória lá, ele não vai ser salvo dessa forma, né? Eu não tenho como salvar uma matriz dessa forma, do jeito que a gente está aí mostrando aí para vocês, né? Em forma de desenho. Eu vou gravar de forma contínua. Eu vou gravar justamente algo parecido com os arranjos, né? Os vetores que a gente viu agora há pouco, na aula passada. E nós teremos lá essas informações salvas, né? Então, como é que é isso? Como é que o computador faz isso exatamente? Então, nesse caso aqui de uma matriz 2×3, né, que eu teria aqui as minhas linhas e colunas, ela seria armazenada dessa forma aqui, ó. Na memória do meu computador, que eu tenho uma sequência de bytes, né, sequência de informações, onde eu tenho gravados lá os meus números, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, embora eu consiga representar, para ilustrar para vocês, uma matriz bidimensional, linhas e colunas, como eu falei, né? Perceba, aqui eu não estou entrando em contradição com o que eu falei no início, né? A matriz continua sendo uma estrutura de dados bidimensional, etc e tal. Eu estou falando aqui sobre como isso é salvo na memória do computador, certo? Então, ela não é salva dessa forma, né? Ela não é salva assim, ela é salva assim, ou seja, de forma contínua, de forma sequencial, uma posição atrás da outra, tá certo? E aí, nós temos alguns cálculos, né, para fazer o endereçamento, né? Nós temos como calcular para saber justamente como eu faço para acessar um elemento na matriz, né? O compilador ele vai calcular a posição na memória baseando-se no número de colunas da matriz, certo? E a fórmula usada é justamente essa aqui. Então, o nosso compilador, né, o compilador do nosso computador, ele vai usar essa fórmula aqui para que ele chegue na posição exata do nosso elemento. Então, o endereço vai ser justamente igual ao endereço base, né, mais o i vezes o número de colunas, mais o j, vezes o tamanho do elemento. E cada informaçãozinha dessa, ó, o i é o índice da linha, o j é o índice da coluna, o número de colunas é o número total de colunas da matriz, que a gente declarou lá no início, né? Que eu declaro, na verdade, no início, quando eu vou declarar uma matriz. E o tamanho de elementos é o tamanho em bytes de cada elemento. Por exemplo, 4 bytes para um int. Então, se eu tenho uma matriz de inteiros, eu vou ter 4 bytes, certo? Nesse nosso exemplo assim. Nesse nosso exemplo especificamente falando de inteiros, né? E cada tipo vai ter o seu tamanho específico. Então, com essa fórmula aqui, eu consigo chegar no endereço exato para um elemento específico, certo? Vamos ter aqui, por exemplo, esse aqui, ó. Nós temos uma matriz 1×2, de uma matriz 2×3, né, 2 linhas e 3 colunas, e a posição seria calculada como? Então, eu tenho aqui o endereço base ele vai ser endereço base mais 1 vezes 3, mais 2, vezes o tamanho de um inteiro, né, como a gente viu. Então, aqui 1 vezes 3 vai dar 3, mais 2, vezes o tamanho do inteiro é justamente 4 bytes. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o endereço base mais 20 bytes, ou seja, o endereço base vai ser onde inicia
a minha matriz, né? Digamos 0x1, um exemplo. E aí, desse endereço base, eu vou somar 20 bytes para frente, que é onde vai estar essa minha posição aqui, esse meu elemento aqui é 1 por 2, certo? Então, lembrem, o que eu quero falar para vocês aqui especificamente os elementos eles são salvos de forma contínua, né? Não tem como a gente colocar algo bidimensional lá na memória do computador, né? Nós vamos colocar de forma sequencial e para a gente alcançar, né? Para a gente chegar nesse valor específico, nós vamos ter essa fórmula aqui para calcular o endereço de cada índice. Tudo bem? Agora vamos ver um exemplo aqui no nosso código para ficar mais claro para vocês. Então aqui no nosso compilador online, né, nós vamos fazer um exemplo de algumas manipulações de matrizes, né? Então eu vou começar aqui, eu vou apagar aqui o nosso printf e vou fazer algumas declarações aqui. Por exemplo, eu vou declarar um int linha e coluna, certo? Então aqui eu tenho a declaração do que eu vou fazer uma matriz posteriormente. Então aqui eu vou perguntar ao usuário quais serão os valores, né, dessa linha e dessa coluna. Digite o número de linhas. Então aqui eu quero que o meu usuário diga qual será a dimensão da matriz, né? Eu quero que ele diga exatamente, eu quero fazer uma matriz, melhor dizendo, específica para um usuário, né? Quero fazer algo personalizado, digamos assim. Então aqui eu vou ler um inteiro, né? Como a gente tem feito, e vou salvar isso aqui em linha, né? Que eu acabei de declarar ali. Similarmente, eu vou fazer um printf e perguntar a ele o número de colunas, certo? Número de coluna, então, vou dar aqui um scanf e vou salvar isso aqui também, né? 1%d, afinal de contas eu estou lendo um inteiro, em coluna, certo? Então, com isso aqui, eu estou fazendo com que o meu usuário ele digite a dimensão da matriz que ele quer, certo? Após isso, eu vou inicializar aqui uma matriz, justamente com essa linha que o usuário acabou de me dizer e com essa coluna que o usuário acabou de me dizer. Então, na minha linha 20 aqui, eu estou declarando, eu estou inicializando, né, uma matriz com as configurações que o usuário me passou, seja linha, seja coluna. Depois disso, eu vou criar uma função para encher matriz para que eu possa preencher essa matriz, né? Ou seja, eu não quero fazer nada aqui no meu main. Eu vou criar uma função que vai justamente preencher essa matriz para mim. E o que é que eu vou passar para essa função? Vou passar justamente a minha matriz, né? Vou passar a minha linha e a minha coluna. Perceba que eu preciso dessas informações para que eu consiga fazer as manipulações lá dentro da minha função, né? E após isso eu vou criar também uma imprime matriz, passando também a quantidade de linha, coluna e passando a matriz, para que eu consiga fazer essa manipulação, tá certo? Nesse momento aqui, se eu compilar, vai dar um erro porque essas funções ainda não existem, né? Então, vamos criar essas funções aí para que o nosso código ele execute, né? Eu vou fazer alguns includes aqui que posteriormente eu vou explicar a vocês porque eu fiz esses includes, certo? Então, o primeiro dele vai ser o stdlib.h, certo? E vou dar um include aqui também no meu time.h. Daqui a pouco eu explico o porquê eu estou fazendo isso, certo?
Aqui eu vou criar uma função void preencher matriz, que foi a que eu coloquei lá no início, né? Lá no meu main, melhor dizendo. Eu vou receber um int linha, vou receber um int coluna e vou receber uma matriz de inteiros, que é justamente a minha matriz de tamanho linha e tamanho coluna. O que é que eu vou fazer aqui nessa função, né? Eu vou justamente preencher ela com números aleatórios. E números aleatórios que eu vou dizer a faixa que eu quero para minha função, certo? Então aqui eu vou importar esse srand, né, iniciando com time null, certo? Professor, o que é isso? Isso aqui, essa linha 14, gente, nada mais é do que eu estou criando uma semente, né? Inicializa um gerador de números aleatórios com base no tempo atual. Essa função aqui é justamente para que ele se baseie no momento atual, na hora atual, e não crie números repetidos com muita frequência, certo? Então ele vai usar meio que ali o tempo atual e vai gerar números com base nisso. Então, como o tempo atual sempre vai estar atualizando, eu vou estar gerando números diferentes, certo? Se eu não usar isso aqui, eu corro um risco muito alto de ter números repetidos com muita frequência, certo? Então, muitos zeros, muitos uns e assim sucessivamente. Isso aqui nada mais é do que eu criar um mecanismo para que eu consiga construir números aleatórios variados, certo? Nada mais do que isso. Então, agora eu vou criar um laço de repetição para interar, né, para passar nos meus índices da minha matriz. Então, quanto i for menor do que linha, né, i mais. E aqui eu vou fazer o for mais externo que eu expliquei para vocês, né, justamente para percorrer as minhas colunas, né. Quanto j for menor do que coluna, j mais. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Nesse momento aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou acessar a minha posição, então matriz na posição i, posição j, que é justamente aquelas posições que eu falei para vocês, ou seja, eu tô acessando posição por posição da minha matriz. Vou chamar aqui a função rand, certo? Para gerar um número para mim, e aqui eu digo a faixa que eu quero. Então, por 100, eu estou dizendo, gere um número de 0 a 100, certo? Então, isso aqui nada mais é do que eu preencher a minha matriz, né? Estou passando aqui índice por índice, acessando os índices aqui e atribuindo um valor aleatório para a minha matriz, certo? Então, somente isso. Tudo bem? Depois disso, eu preciso fazer a minha função, né? Imprime, que eu declarei lá no meu main também. Então, eu tenho um int linha, eu tenho um int coluna e eu tenho um int matriz, né? Que é a minha matriz propriamente dita. Aqui com linha e com coluna, certo? Aqui o que eu vou fazer? Aqui nada mais vai ser do que exibir a minha matriz. Então vou dar uma quebra de linha aqui, vai que tem alguma coisa ainda que não tenha quebrado a linha, digamos assim, né? Então vou dar um print. E após isso eu vou fazer o mesmo for int igual a 0, né? Quanto i for menor do que linha, i mais. E vou fazer o mais interno, for int j igual a 0. Quanto j for menor do que coluna, j mais. E aqui dentro eu vou fazer justamente mostrar, né? Vou dar um printf e um %d, é isso mesmo, %d.
Vou dar um espaço, né? E aqui o que eu quero exibir? Eu quero mostrar a matriz na posição I, na posição J. Então, somente isso. Então, tá aqui a nossa função, né? Tá aqui a minha função imprime. Tá aqui a minha função preencher. Tá aqui o meu main, né? Eu vou declarar a minha matriz, vou chamar preencher, vou chamar imprime e vamos ver o que é que vai acontecer aí, né? Vou botar para executar aqui. No ao vivo sempre dá algum problema. Aparentemente não deu. Eu vou colocar uma matriz aqui 3×3. Digito o número de colunas 3. Certo? Então ele foi lá e gerou a minha matriz, certo? Matriz 1, 2, 3. Então o que foi que aconteceu aqui? Ele me perguntou o número de linhas, eu disse que era 3, né? Tá aqui. Me perguntou o número de colunas, eu disse também que era 3. Após isso, ele criou, né, a minha matriz com linhas e colunas que eu passei e chamou as minhas funções. As minhas funções, preencher matriz, eu tenho lá uma função que preenche a minha matriz com números aleatórios, até 100, como eu coloquei. E depois eu tenho a imprime matriz para exibir a minha matriz, certo? Se eu quiser deixar isso aqui um pouco mais legal e fizer isso aqui, ó, se eu der um printf aqui, um /n, ele vai dar as minhas linhas e colunas bonitinhas. Quer ver? Se eu colocar 3 aqui, olha lá. Aí ele me mostra de uma forma mais amigável. Certo, gente? Então, a aula de hoje era isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado da aula. Qualquer dúvida, né? Eu recomendo que você olhe o vídeo novamente. Ou, se for o caso, pode falar comigo através dos nossos meios de comunicação. Por hoje é só. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima aula, se Deus nos permitir.